Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, seguida de uma jovem modesta? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida. Na entrada a recebem com respeito. Nesta casa mora uma mãe, cercada de filhos pequenos. A sua chegada, alegria brilha nos rostos emagrecidos. Ela vem acalmar essas dores, traz o necessário, temperado com doces palavras, vem consolar. Qual é o seu nome? Onde que ela mora? Ninguém o sabe, ninguém viu. É um nome que não diz nada, mas é um anjo da consolação. Em seu nome uma sinfonia de bênçãos se eleva ao Criador. No seu lar é a mulher do mundo, mas ignora-se o que ela faz. Busca apenas a aprovação de Deus e da sua consciência. Assim ensinava Jesus, que o bem não faça alarde, silêncio e discrição é exercício de caridade. Assim ensinava o Mestre Jesus, que o bem não faça alarde, silêncio e discrição é exercício de caridade. Silêncio e discrição é exercício de caridade. Uma boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Estamos aqui nessa noite, vamos agradecer aí essas belas músicas, né, da harmonização que foi feita pela nossa irmã Darli Dijane, né, as músicas que tocam realmente o fundo da nossa alma, trazendo, né, essa tranquilidade e essa paz. Vamos pedir para todos que estão aqui, né, aproveitando que, né, estão a presença de vocês, e pedir para que possam, né, aqueles que desejarem, trazer a sua água, né, para fluidificação. Pode buscar um copo, né, uma garrafinha, deixar aí ao lado, para que durante a palestra a equipe espiritual possa ali, né, fazer a fluidificação desse líquido. Vamos também lembrar que o CEAL, a partir de agora, né, está fazendo também
as suas campanhas, né, de manutenção da casa e está aceitando a modalidade Pix. Né? O número do Pix está aparecendo aí na nossa tela. Aproveite para anotar, né, e fazer a sua contribuição, pois as atividades da casa continuam, apesar da pandemia, e é uma forma de contribuirmos, né, para a manutenção da casa que tanto nos ajuda. Vamos, dessa forma, né, fazer uma prece para contribuir com a bela harmonização que já presenciamos, pedir que todos se coloquem numa posição mais confortável, para que possamos, assim, né, fazer a nossa ligação com o Altíssimo. Deus, nosso Pai, que é toda justiça, amor e bondade, neste momento elevamos o pensamento a Ti, pedindo, como sempre, que nos ampare no Seu hálito divino, nos fortalecendo como Seus filhos na caminhada do bem, do amor, que possamos aqui, enquanto encarnados, sermos os instrumentos da Tua vontade. Sabemos que as tribulações, as dificuldades, são inerentes à nossa caminhada. Como espíritos ainda em evolução, né, temos os nossos caminhos, as nossas dificuldades, as nossas provas. Refletindo, né, sobre a mensagem de Paulo de Tarso, né, sobre as tribulações que fazem parte dos nossos dia a dias, e ele sempre recomenda que tenhamos, né, o entendimento que as dificuldades fazem parte, é o caminho para a luz eterna, para o crescimento do Espírito, e que tenhamos os ensinamentos de Jesus como o caminho certo, para que não possamos desviá-lo dele. E assim, agradecidos dessa forma, podemos, né, nos colocar dessa forma, prontos para a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, que o dia de hoje seja iluminado. Vamos, né, receber o nosso irmão para a palestra de hoje, nosso querido irmão Anderson Reinaldi. E o tema da palestra de hoje é perdão. Dessa forma, passo a palavra ao nosso irmão e temos uma ótima palestra. Olá a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que permitamos que a luz do Cristo nos alcance hoje e sempre. Iremos conversar um pouquinho aqui a respeito do perdão. E vamos lembrar o que o Cristo nos falou, nos orientou, nos ensinou sobre esse tema lá no Sermão da Montanha. Logo no início desse sermão, durante as bem-aventuranças, Cristo já nos orienta. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Adiante, ele fala da importância de reconciliarmos com os nossos irmãos. Então, se estiver levando a sua oferta até o altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, volta. Reconcilia primeiro com esse irmão, para depois vir e apresentar a sua oferta. Mais adiante, ele fala a importância de conciliar com o adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não ocorra de ser entregue ao juiz. O juiz te entregue ao oficial, e então te encerrem na prisão, de onde não sairá até que se pague o último centil. Depois ele fala: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Depois, durante a prece que ele nos legou, ele fala: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E adiante, ele reforça esse conceito. Porque, se perdoardes as faltas que os homens fizeram contra vós, o Pai também vos perdoará. Por outro lado, se não perdoardes as faltas que os homens fizerem contra vós, o Pai não lhe perdoará. Ora, por que Cristo insistiu tanto no perdão? Qual é a importância do perdão? Devemos lembrar aqui que o Espiritismo, a codificação do Espiritismo, nos trouxe esclarecimentos importantíssimos e fundamentais para elucidarmos as palavras do Cristo. Muitas dessas palavras, às vezes, parecem desprovidas de sentido, sem lógica. Com o advento do Espiritismo, tornaram-se extremamente claras e lúcidas essas palavras. E dentre esses esclarecimentos, nós devemos ressaltar aqui a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. A lei de causa e efeito é clara, para cada causa vai existir um efeito, assim como para cada efeito houve uma causa. E a lei da reencarnação existe exatamente para se cumprir essa causa e efeito, de modo a aplicar a justiça divina. Além disso, a codificação do Espiritismo nos esclareceu que não apenas os homens passam por um processo evolutivo moral. Os mundos habitados igualmente passam por esse processo. E podemos classificar os mundos evolutivos, de acordo com a sua evolução moral, em 5 graus. E o planeta Terra é do 2º nível. Esse 2º nível é conhecido como planetas de provas e expiações. Para que entendamos melhor, as expiações são aquelas dores materiais, físicas e morais que o espírito obrigatoriamente precisa passar. Elas ocorrem à revelia da vontade ou do desejo do espírito. Ele compulsoriamente precisa passar por elas como parte da lei de causa e efeito, como parte da sua responsabilidade pelo que ele fez no passado. Por outro lado, as provas, elas são as mesmas dores morais, materiais e físicas que o espírito passa, só que agora de caráter voluntário. O espírito mais evoluído, ele compreende o erro, a transgressão que ele cometeu lá no passado. Sofreu as consequências quando foram expiatórias. E agora, mais amadurecido moral, ele quer reafirmar o seu entendimento dessas leis e o seu firme propósito em continuar seguindo esse norteamento divino. Então, essas são as provas. Ora, as transgressões às leis divinas nada mais são do que quando deixamos os vícios sobrepujarem as virtudes morais. Quando são colocados acima de tudo os interesses materiais, pessoais, em detrimento das virtudes morais. Então, todas as vezes que se deixa a virtude para trás e faz valer os seus vícios, isso vai gerar o prejuízo a outrem. E esses prejuízos a outrem devem ser entendidos facilmente como ofensas. Ora, se estamos habitando um mundo de provas e expiações, e os mundos, eles comportam espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo do planeta, significa que os homens ainda aqui que habitam esse planeta deixam valer ainda mais as suas vícios em relação às virtudes. Então é fácil compreendermos que uma ofensa feita a alguém gerará uma reação. É a lei de ação e reação
que a gente pode entender nesse conceito. Não vamos confundir essa lei com a lei de causa e efeito, é totalmente diferente. A lei de reação, ação e reação, simplesmente orienta para cada ação cometida, uma reação similar vai ocorrer. Então o indivíduo, ainda mais vicioso do que virtuoso, ao sofrer uma ofensa, tem o seu egoísmo, o seu orgulho ofendidos. E isso lhe dá, teoricamente, o direito, na sua concepção, em responder à altura o que foi feito. Então, é fácil entender a existência aqui de um ciclo vicioso. O indivíduo comete uma ofensa, o outro, ao achar-se vítima daquela ofensa, devolve essa mesma ofensa. Então fica esse vai e volta o tempo inteiro. A lei de ação e reação. Um ciclo vicioso. Então, pessoal, o perdão, ele entra exatamente nesse ponto. Quando o indivíduo, ele perdoa, ou passa pelo processo de perdão, ele automaticamente começa a bloquear esse ciclo vicioso. A ofensa que foi feita, ela não tem uma resposta. Então, o outro indivíduo que está ofendendo, por mais que ele ofenda, ele não vai ter essa resposta. Então, o ciclo vicioso acaba. Porque vai chegar um momento em que esse indivíduo que continua ofendendo vai compreender que aquilo não tem resposta mais. Não havendo resposta, ele sabe que a sua conduta está errada e que ele precisa igualmente amadurecer. Agora, precisamos compreender também que o processo de perdão não é uma coisa súbita. Ela não vai ocorrer da água para o vinho. Ou seja, o indivíduo que se vê vítima das ofensas automaticamente passa a perdoar integralmente as ofensas que lhe foram feitas. Não é isso. Elas vão ocorrer paulatinamente, como todo o processo evolutivo, segundo o norteamento das leis orientadas pelo Espiritismo. Então, aquele indivíduo que inicialmente, segundo a própria lei da ação e reação, devolvia essa ofensa, ou então se preparava para vingar-se, esperava o momento mais oportuno para vingar, ele, ao evoluir um pouco mais, ele já não mais pratica a reação. Ele já não devolve aquela ofensa com uma ação similar. Ele pensa, ele sofre com aquilo, mas ele não pratica a ação. Ela fica restrita aos seus pensamentos. Mais evoluído esse indivíduo, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer, aquilo vai machucá-lo, mas ele sequer pensa em praticar uma vingança. Então ele já não pratica o ato e nem pensa em praticar a vingança. E mais evoluído esse indivíduo, aí sim ele é capaz de perdoar mesmo. Ele compreende que aquele indivíduo cometeu aquela falta, aquela transgressão, devido à sua imaturidade moral, mas apenas por isso. Ele já conseguiu vencer os seus vícios morais, de modo que o seu orgulho, o seu egoísmo não foram burilados por aquela ação danosa do outro indivíduo. Então ele sequer se ofende. Esse é o processo. E o objetivo do perdão que o Cristo estabeleceu é exatamente isso daí, quebrarmos o ciclo vicioso. Então a gente vai voltar agora às palavras do Mestre Jesus para tentarmos entendê-las não mais de maneira literal, mas agora de acordo com a codificação da doutrina espírita. Então, se a gente volta lá na bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Ora, ficou mais simples a gente entender, porque o indivíduo, ele, ao perdoar, o outro, ainda que continue cometendo as suas faltas, ainda que continue ofendendo, mas cedo ou mais tarde ele vai compreender
que não houve a resposta. Aquele caminho que ele está seguindo é errado. E o próprio indivíduo que está perdoando serve de exemplo para aquele indivíduo que ofende. E a força do exemplo é fundamental. De modo que esse indivíduo que continua ofendendo, ele vai solicitar uma nova chance, uma nova oportunidade e vai seguir o caminho mais corretamente. E ele então deixa de ofender o outro. Então, o misericordioso, o que perdoou, demonstrou pela força do exemplo dele a importância do perdão. E o outro, o ofensor, compreendeu essa importância e então passou a perdoá-lo. Por isso que o misericordioso alcança a misericórdia. E aí quando Cristo fala, concilia-te com teu irmão antes, né? Se você está levando a sua oferta lá para o altar, mas lembrou que o teu irmão tem algo contra ti, ou seja, a tua consciência te lembrou, olha, você fez aquele mal para aquela pessoa. Você deixou de fazer o bem para aquela pessoa. A tua consciência te chama a razão. Então, antes de ir lá, deixar a tua oferta, vai resolver a tua vida com teu irmão que está aqui. Nós estamos encarnados aqui agora, junto às pessoas que são importantes para o nosso reajuste. Então, dentro da nossa família, no nosso círculo de trabalho, no nosso círculo de amizades, e por aí vai. São pessoas que nós precisamos estar ao lado delas. Nada acontece por acaso. Nós não encarnamos em lugar errado. Nós encarnamos no lugar correto para que possamos nos reajustar. Então, Cristo fala, vai primeiro reconciliar com aquele irmão que está ao seu lado, que você lembrou que você deve, para depois se preocupar em fazer as doações ocultas, em fazer as outras caridades. Elas são importantes? Claro que são importantes. Ninguém tira essa importância, mas muitas das vezes a pessoa se esconde atrás dessas caridades porque seu orgulho e seu egoísmo lhe impedem de pedir perdão, lhe impedem de perdoar, lhe impedem de se colocar também no papel do outro. Então, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E quando ele fala em conciliar com seus inimigos, enquanto está a caminho, sob o ponto de vista do Espiritismo, essa passagem é muito rica, porque quando Cristo fala concilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele, ele está nos dizendo, enquanto você está encarnado, enquanto você está na terra, enquanto você está protegido pelo véu do esquecimento, enquanto você não sabe o que você fez lá no passado, você não sabe quais foram as suas responsabilidades, quais foram as suas ações, e também não sabe a do teu irmão. Você sabe que não gosta dele, ele é teu inimigo, você o considera assim. Algum motivo existe, mas você não sabe as causas. Porque se soubesse esses motivos, muitas das vezes, não teria condições de conciliar com ele. Mas você deve se conciliar enquanto está encarnado, enquanto está em condições propícias para isso daí. Porque se você não se conciliar com ele, o que vai acontecer? Você, ao desencarnar, a tua própria consciência vai te chamar à razão. Então, quando ele fala, senão o adversário vai te entregar ao juiz, esse adversário agora não é mais o outro irmão, mas agora a sua consciência. Porque ela vai saber, olha, enquanto eu estive encarnado, eu tinha todas as condições do mundo para poder me ajustar com ele. Mas eu não fiz isso. Eu ainda fui orgulhoso. Ainda não tive coragem de chegar até ele e pedir perdão ou perdoá-lo. E a consciência vai te chamar à razão.
Por que ela vai te chamar a razão? Porque na própria consciência estão gravadas as leis divinas, que é o que ele chama aqui nessa passagem de juiz. Ao desencarnarmos, não haverá um juiz para nos lembrar o que nós fizemos de certo ou errado, a nossa própria consciência nos chamará a razão. E não é à toa que existem os termos consciência leve ou consciência pesada. Então, essas consciências é que vão nos dizer, você fez a coisa certa ou você fez a coisa errada. E quando fala que o juiz, ou seja, as leis divinas, elas vão te entregar ao oficial, o oficial é a lei de causa e efeito. De acordo com as suas ações, você terá que assumir as responsabilidades. E então, o que a lei de causa e efeito vai fazer? De acordo com a sua consciência e tudo mais, você vai ser encerrado na prisão. E o que é a prisão em termos espirituais? O famoso umbral, que é um mundo ideoplástico que o próprio espírito constrói de acordo com suas culpas, as suas responsabilidades, os seus arrependimentos, os seus remorsos, os seus desvios das leis divinas. E lá ficará até compreender a necessidade de se corrigir, de solicitar um novo recomeço. E então, Cristo, ele já muda aquele conceito. Olho por olho, dente por dente. Ora, essa é a lei de Talião. E fazia todo o sentido do mundo isso daí. Contudo, Cristo veio trazer uma nova normativa. Ele fala, não resistais ao mal. Ou seja, não queira o olho por olho, o dente por dente. Ou seja, não queira ação e reação. Você não vai resistir ao mal. Se alguém bater na face direita, oferece então a outra face. O que significa isso, não resistir ao mal? É quebrar o ciclo vicioso que se formou. Mas Cristo não poderia falar isso. Olha, vocês têm que quebrar o ciclo vicioso. As pessoas há 2000 anos atrás não conseguiam compreender isso. Hoje ainda temos enorme dificuldade de compreender e praticar. Então imagina 2000 anos isso daí. Mas Cristo já estava orientando. Não queira mais a lei de ação e reação. Você já tem capacidade de entender que apenas o perdão é capaz de quebrar esse ciclo vicioso. Adiante, quando Cristo fala lá no Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que interessante. Na época, Cristo falando para os judeus, acostumados a fazer oferendas, sacrifícios, para expurgar os seus pecados, os seus erros, Cristo vem aqui e fala, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, ele tira o foco das oferendas, das ofertas, dos sacrifícios, ou de uma classe privilegiada que tinha a capacidade de conversar com Deus, para que o próprio indivíduo assumisse as suas responsabilidades. Ele passava, o indivíduo, a partir daquele momento, a ser a condição necessária para perdoar. Ele perdoava, então ele obtém o perdão. Ele não perdoava, então ele não vai obter o perdão. E isso é extremamente significativo, porque todos os indivíduos passaram a ser responsáveis por si mesmos. Então eles não precisavam mais ter dinheiro, comprar as coisas para conseguir o perdão. Bastava que eles mudassem as suas atitudes. Bastasse que compreendessem, olha, eu estou perdoando, então eu vou obter o perdão. Ficou muito mais fácil, muito mais sentido. E ele reforça esse conceito, quando ele diz,
se perdoardes as ofensas que os homens fizeram contra vós, o Pai também perdoará. Agora, se você não perdoar, o Pai não vai perdoar. Mas olha que interessante, Deus não perdoa ninguém. Deus já criou as suas leis e isso significa a justiça divina. Afinal de contas, essas leis são exatamente iguais para quem quer que seja. Se Deus fosse gracioso em perdoar as ofensas de quem quer que seja, apenas porque a pessoa se arrependeu ou pediu perdão bonitinho, Deus estaria sendo injusto. As leis, elas precisam ser iguais para todos. E Deus, injusto, não pode ser Deus. Então é por isso que Deus criou as suas leis. Por isso que as gravou nas nossas consciências. Para que as nossas consciências se responsabilizassem pela aplicação dessas leis. Então, todas as vezes que transgredimos uma lei e temos condições de saber se houve essa transgressão, a consciência nos chamará à razão. E ao nos chamar à razão, é nossa responsabilidade essa correção. E isso nas causas que nós estamos tendo aqui na presente encarnação. E as causas para os nossos sofrimentos, as nossas dores, que nós não sabemos sua origem. Mas de acordo com a lei de causa e efeito, nós sabemos que para cada consequência existe uma causa. Então, se estamos passando por determinada situação, nós, ainda que não saibamos a origem, mas sabemos qual é o remédio a ser aplicado. Sabemos que devemos mudar a nossa conduta. Agora, uma conduta dentro das leis divinas. Por isso que o Cristo ensinou a importância do perdão. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde prevalece o mal sobre o bem. Mas nós temos já a condição de querer superar isso daí. E não é à toa que o planeta Terra está passando por sua transição. Um momento evolutivo que ele está passando. Frente a tantas dores, tantos sofrimentos, tantos descabimentos. Por que isso? Para demonstrar para os indivíduos de que lado é o correto. Para que os indivíduos tenham uma postura, que saibam perdoar, que saibam que nem todo mal dura para sempre. Agora, a duração, o tempo, só vai depender do desejo do indivíduo em perdoar. E Cristo nos deixou de uma maneira muito clara, muito sucinta, o que nós devemos fazer. Qual que é o nosso código de conduta? Ele é tão simples, pequeno, mas extremamente fácil de ser memorizado. Então, às vezes, em algumas situações embaraçosas, algumas pessoas ainda dizem: o que o Cristo faria nessa situação? Talvez seja difícil a gente saber o que o Cristo faria em cada uma dessas situações, dada a diferença moral entre eles e nós. Porém, Cristo falou: faz ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Pronto. Está tudo resolvido. Na dúvida, você se coloca na posição do outro. E então você saberá exatamente o que você gostaria de receber naquele momento. E é isso que você deve fazer para o próximo. É tão simples. Não há dificuldade. A única dificuldade é o indivíduo deixar valer mais os seus vícios.
do que as suas virtudes. Essa é a única dificuldade. Fora isso, basta o desejo. Basta deixar que a consciência nos oriente no bom caminho e tudo vai passar. Obrigado pela atenção de todos e que permitamos que a luz do Cristo nos alcance hoje e sempre. Olá, estou de volta. Vamos agradecer ao nosso palestrante pela bela palestra, pelas palavras que realmente, contribuem para a nossa caminhada e que também agradecer a todos, que permaneceram aí durante a palestra, conectados, assistindo mais esse evento do Centro Espírita André Luiz. E aproveito para informar que as nossas palestras virtuais, continuam todas as quartas-feiras, e aos domingos, às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 17 horas, nesse mesmo canal e nos demais canais que a casa participa. E temos também, a partir recentemente, ainda mesmo dentro da pandemia, com todos os cuidados, as palestras presenciais que retornaram às segundas-feiras. Nas segundas-feiras, às 19h45, no Salão André Luiz. Ela é presencial, mas tem um número limitado de pessoas, e devido à pandemia, todos os critérios de controle, para que a gente possa ali preservar a questão da saúde em primeiro lugar. O passe, essa modalidade presencial, ele é coletivo, aplicado no próprio salão, e aproveitem também essa oportunidade para irmos retornando às nossas atividades com toda a segurança. Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante e vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento desse evento, nessa data de hoje. Peço que todos se coloquem na melhor posição e vamos iniciar. E assim, felizes por mais esse dia, por mais essa palestra, com um tema que tanto nos envolve, presente no nosso dia a dia, que o que o irmão nos passou durante a sua palestra possa realmente favorecer a nossa reforma íntima, que o nosso espírito possa sair daqui de hoje com uma esperança realmente de renovação, que possamos procurar nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, a reforma, a mudança no sentido do bem e do amor. Que as nossas preces no dia de hoje também possam se expandir em forma de pensamentos, de bons fluidos, chegando a todos aqueles que se encontram em dificuldades nos hospitais, nas ruas, seja qual for o ambiente, aqui entre nós ou no mundo espiritual, que eles possam ser amparados por essa luz. Felizes, então, ficamos com mais esse ensinamento recebido e assim agradecemos pelo dia de hoje e pela nossa palestra. Graças a Deus. Que assim seja.